Boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, vamos entrando porque tem coisas boas nessa tarde. Boa tarde. Bom, temos uma aula deliciosa, afetiva. Por favor, pare tudo, porque eu tenho um babado para contar, que é uma receita deliciosa. Então, vamos convidar os amigos, tá? Bom, gente, boa tarde, boa tarde. Vamos lá, hoje tem um bolo super afetivo, que é o bolo xadrez. E a galera gosta desse bolo, que é aquele bolo que lembra a nossa infância. Pelo menos lembra a minha infância. Um bolo bem gostoso e super simples, super versátil. E o melhor, que eu vou dar várias orientações para vocês transformarem aí em outros bolos também. Então, se você conhece alguém que vai gostar de aprender essa receita, você botinha, já está no site. Qualquer dúvida técnica, por favor, não deixem de perguntar, tá? Sobre a receita. Qualquer dúvida também, ou alguma orientação que vocês queiram sobre alguma receita, alguma coisa da Boaz Alimentos, por favor, manda um direct que o pessoal também responde, tá bom? Bom, primeiro já começo agradecendo a presença de vocês e também o espaço cedido por essa empresa maravilhosa que já faz parte da minha família, está todos os dias comigo, que é a Boaz Alimentos, tá certo? Bom, já agradeço muito esse espaço, porque é uma troca de energia muito grande. Eu dei a sugestão desse bolo, porque eu acho que esse bolo é um bolo muito gostoso, e o pessoal tem me procurado para, poxa, André, você faz o bolo xadrez para vender? Aquele bolo antigo, nunca mais eu tenho visto ele para venda e tal. Eu falo, gente, que bolo antigo gostoso, que as pessoas devem retornar com essa receita. Bom, então vamos lá, sem mais delonga. Eu vou começar a receita, na verdade, montando o bolo para depois ensinar o passo a passo do bolo, certo? Porque eu preciso já deixar ele montadinho para depois eu rechear, eu cobrir, eu decorar, tá? Então eu vou começar com a montagem do bolo. Bom, essa receita de bolo, eu consigo fazer duas formas de 20 centímetros, tá? Só pra gente ter mais ou menos uma noção, essa receitinha aqui, ó, duas formas de 20. Você abre seu palmo, mais ou menos, tá? 20 centímetros, certo? Então eu vou preparar um bolo de 20 centímetros. Posso dobrar essa receita? Pode dobrar a receita, tá bom, gente? Então eu vou começar montando o bolo, tá? Por enquanto, eu não vou desativar os comentários, mas se for necessário, a gente desativa os comentários para vocês enxergarem melhor. Depois a gente volta se tiver alguma dúvida, tá bom? Bom, para quem está entrando e não me conhece, meu nome é Andréa, sou professora de gastronomia, sou especializada na parte de confeitaria e panificação. Já tenho 27 anos, 27 anos, vai fazer 28, não, já fez 28, de Espírito Santo. Enfim, eu já trabalho um pouquinho aí na área, esse tempo todo aí trabalhando e ensinando e fazendo curso também, estudando também essa área que é importante. E é tão gratificante poder trocar aí um pouquinho da minha experiência com vocês, certo? Bom, eu estou aqui falando da minha escola, que é a Creme Gourmet, tá? E aqui, gente, como eu havia falado, eu tenho duas receitas. Aliás, uma receita que eu dividi em duas formas, sendo que uma eu fiz branquinha e outra eu fiz de chocolate. A mesma massa eu divido no meio, coloco chocolate em uma e deixo a outra branquinha, certo? Só isso. E aí, o que eu vou fazer, né? Foram duas formas de 20, lembrando que eu vou bater esse bolo aqui para vocês também tirarem as dúvidas, tá? Bom, aí aqui, ó, o meu bolinho de 20. Ele fica mais ou menos nessa altura, tá? Cortei ele no meio, certo? Cortei ele no meio. E o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou precisar de alguns aros. Caso você não
tenha aro, você pode também cortar com a faquinha, tá? Eu deixo sempre uma espessura das tiras de 1 dedo para 1 dedo e meio, tá? O meu dedinho é gordo, tá bom, gente? Mas eu deixo uma espessura de 1 dedo e meio para cada tira. Então eu preciso combinar os aros que vão me dar essa, mais ou menos, essa espessura, tá? E aí o que eu fiz? Eu comecei a cortar. Deixa eu começar a cortar aqui para vocês enxergarem. Ó, cortei um. Agora eu vou cortar novamente. Já vou apresentar rapidinho, tá? Deixa eu só cortar para vocês verem. Ó, cortei. Cortar, tá? Primeiro eu cortei a massa no meio. Dividi ela em 2 partes. E agora, olha, eu fiz várias fatias. Tá vendo? Várias tirinhas. Não tem problema se ela quebrar não, tá? Porque como ela fica fininha, às vezes ela quebra. Certo? Vou fazer novamente com esse. Ah, eu não tenho aro, eu não tenho esses colocadores todos. O que eu faço? Pego uma faquinha, vou marcar aqui um dedinho e vou cortar, tá? Então também dá certo com a faquinha, não tem problema nenhum. Corto novamente. E peguei por último o menorzinho, cortei. Sempre deixando, ó, de 1 dedo, no máximo 1 dedo e meio. Então eu fui deixando aqui, ó, um dedinho, mais um dedinho, mais um dedinho, tá? Todo cortadinho. Certo? Beleza? Passa a forma pra mim, a forma, isso. Aqui, gente, eu já tenho uma forma de 20 também, só que eu forrei com a sacolinha de alimentos, tá? E eu coloquei um pouquinho de desmoldante, mas se você não tem desmoldante, você pode também utilizar um pouquinho de margarina, manteiga, o que queira, bom? Bom, então eu fiz isso com a massa branca, fiz isso com a massa de chocolate. Só que quando eu fiz com a massa de chocolate, ela já estava quentinha, quebrou um pouquinho mais, tá? O bom é realmente deixar esfriar, como eu fiz aqui com a branquinha, certo? Dúvida até aqui? Não? Me responde aí, galera, se tem dúvida. Tudo certinho? Massa branca cortada, massa de chocolate cortada, tá? Vou ensinar a massa, calma aí. Agora, o que eu tenho de recheio? Eu tenho doce de leite pastoso. Pode ser também aquele brigadeiro branco, sabe aquele brigadeiro? Ou bife-pato, só leite condensado cozido? Pode ser também. Ah, mas não pode ser um recheio, enfim, de nozes, de avelã. A ideia, gente, é não aparecer muito esse recheio. A ideia do recheio é para colar as fatias, tá? Então esse bolo não é aquele bolo mega recheado, não, tá bom? Tô aquecendo um pouquinho o doce de leite só para ele fluir melhor na hora de rechear, tá? Ele tá bem firmezinho. Tem alguma dúvida aí? Não, por enquanto não. Não? Ótimo. Tá? Aqui, ó. Bom ele ficar bem cremosinho, certo? Aí agora já tenho uma forma aqui, já forradinha. Como é que eu vou começar a minha brincadeira, tá? Bom, eu começo a brincadeira fazendo o quê? Começando de fora para dentro. Então, eu vou colocar primeiro a primeira fatia branquinha. Vou apresentando tudo para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Só que agora, eu vou colocar a fatia de chocolate. Ó, peguei essa de fora aqui branquinha. Só que eu não vou pegar de fora de chocolate, pegar essa aqui de dentro. Tá vendo? Ó, tem problema porque ela quebrou um pouquinho mais, não tem problema. Para montar é até melhor. Calma que eu vou apresentar aqui o que eu tô fazendo, tá?
Então eu comecei com a branca, né? Comecei a colocar o chocolate. Agora, pulo a branca, coloco essa outra branquinha aqui. Estou apresentando como tá ficando. Ele tá ficando assim, tá vendo? Branco, preto, branco. Agora eu vou para massinha preta. Massinha de chocolate. Massinha branca, massinha preta. Pronto, agora aqui de dentro. E vou terminar o miolinho com a branca. Certo? Ok? Beleza. Agora, vou apertar um pouquinho, arrumar. Aqui eu tenho uma caldinha, gente. Você pode fazer uma calda básica de 1 para 1 de açúcar, 1 de água, deixar ferver bem, dar uma reduzida, colocar alguma essência, Eu coloquei 1 para 1 e coloquei um pouquinho de licor, tá? Então, mas assim, se não quiser colocar licor, se for para consumir logo, se você fez o bolo e vai consumir logo, você pode inclusive até molhar com leite, mas é aquilo assim, fez, molhou, consumiu, já não dá mais para guardar por muito tempo, tá? A caldinha tem uma durabilidade maior. Então eu vou molhar aqui com a minha caldinha, não vou molhar muito, mas vou molhar, tá? Ó, molhei, beleza? Agora, uma camadinha de doce de leite. A ideia do doce de leite aqui, gente, é mais para colar do que para entupir de recheio, tá? Então, é aquele doce, aquela quantidade de doce bem sutil. Agora, vem com a colherzinha. Passo. Se quiserem colocar um outro tipo de recheio, eu já sugiro o brigadeiro branco, não o brigadeiro tradicional, senão ele vai escurecer muito o seu bolo na hora do corte, tá bom? Gente, já existe um aro, tá? Com vários cortadores já para você, assim que você assar seu bolo, já apertar e já sair tudo cortadinho. Eu já tive esse aro, mas depois eu não sei se eu dei, se eu, enfim. Tá? Então aqui, ó, passei uma camadinha de doce, ó, não é muito grossa. Agora, eu comecei com a massa branca, certo? Agora eu vou fazer o contrário, eu vou começar com a de chocolate. Então, olha, tirinha de chocolate. Não tem problema, porque às vezes ela quebra mesmo. Principalmente porque ela tá muito fofinha. Tá? Agora, venho para a camada branca. Agora, venho para a camada de chocolate. Camada branca, camada de chocolate. Molho novamente. Aqui, novamente, doce de leite. Tá? Eu acho que o mais importante dessa brincadeira é a montagem. Então, aqui eu comecei com a de chocolate, na próxima eu começo com a branca. Massinha branca, tá? Ok. Então, não é engraçado, mas não, apesar de levar muito doce de leite, acaba que a quantidade é fininha,
não fica um bolo extremamente doce, tá? Nenhuma dúvida? Tudo certinho? Uhum, por enquanto não. Que ótimo. Bom, comecei com a massa de chocolate, agora eu venho para a massa branca. Vou cortar aqui para mim até melhor. Branca. Chocolate. Só não pode errar nessa montagem, tá, gente? Então, a gente sempre tem que pular. Começou com uma, na outra camada vai ser com a outra. E assim sucessivamente. Agora aqui, chocolate e a branquinha. E tudo se encaixa, tá vendo? Aqui, certo? Ó, que bonitinha. Dá pra ver bem? Uhum. Tá. Agora a calda, precisamos molhar. Bom, temos recados. Semana que vem nós temos uma feira super importante aqui no Espírito Santo, que é a CAPS. Eu e vários colegas vamos estar no estande da Boas Alimentos com aulas deliciosas. Então você que está aí do outro lado e vai visitar a CAPS, por favor, não deixem de nos visitar e de repente até assistir uma aula. Minha aula será no dia 20, às 20 horas. Eu vou ensinar um delicioso tiramisu, tá? E também vai ter degustação. Olha que legal, a gente já estava com uma saudade de feiras, né? Com esse contato das pessoas, isso é muito gostoso. Bom, agora, mais uma camadinha de doce de leite. Para fechar aqui. Ajudar até a deslizar. Nenhuma dúvida? Que bom! Todo mundo tá ficando esperto aqui. Bom, essa camada foi a camada começando com a massa branca. E agora a última camada vai ser começando com a massa pretinha, massa de chocolate, tá? Vou pegar mais doce de leite aqui. Fiz uma camadinha. Lembrando que o recheio é mais para colar do que ficar uma camada muito grossa, tá bom? Vamos aproveitar tudo. Pronto. Certinho. E agora, a última camada, então, começando com chocolate. Tá? Branca agora, chocolate novamente, branca, chocolate novamente, tá?
calda. A calda é opcional, como eu falei. Mas é muito gostoso de comer um bolo bem molhadinho. Agora eu passo o filme. Ou só coloco mais a sacolinha pra cima. Tá, dá pra fechar aqui, nem precisa passar. Ó, apertei bem. Tá? O importante é ela ficar um pouquinho mais compacta, gente, para ela não soltar essas tirinhas. Como ele é um bolo cheio de tirinhas, eu realmente preciso pressionar um pouquinho, certo? Ó, pressionei, agora eu vou abrir só para vocês verem a última camada, certo? Aqui. Bom, deixaria aí umas 2, 3 horas na geladeira. Mas como a gente não tem esse tempo, eu vou deixar um pouquinho no freezer enquanto eu bato a massa do bolo, tá? Você já pode ir tirando aí as dúvidas. Então agora vai lá pro freezer. Prontinho. Certo? Nenhuma dúvida até agora? Tudo certinho? Por enquanto não. Que maravilha! Vou tirar aqui. Bom, agora vamos brincar com a massa. É uma massa super versátil. Você pode fazer ela só branquinha, como você também pode fazer só de chocolate. De repente você quer fazer para uma outra finalidade. Colocar outro tipo de aroma, colocar raspinha de laranja, sabe? Aquele bolinho gostoso para tomar um café, certo? Ó, organizar aqui minha bancada organizada. Já começamos. As quantidades já estão postadas bonitinha, não precisem anotar nada, certo? Não anotem nada. Tá tudo certinho. Vamos lá. Bom, como eu falei, eu utilizei essa receita para 2 formas de 20, mas você pode dobrar, fazer mais um quarto de receita, enfim, determinando aí a forma que você vai precisar utilizar. Bom, agora eu começo a minha receita. Começo a minha receita batendo a manteiga, o açúcar e os ovos. Vocês vão ver que é uma brincadeira, tá? Posso substituir a manteiga por margarina? Se a margarina tiver um grande percentual de lipídio, que é a parte da gordura, pode, tá? Mas manteiga e margarina são gorduras distintas, né? Lembrando que a margarina, ela foi ela sofreu uma hidrogenação, ela saiu do estado líquido, ela virou pro pastoso, então ela tem água, tá? Uma quantidade de água muito superior do que a manteiga, que é uma gordura animal, bom? Bom, agora, manteiga, açúcar e os ovos. Um grande segredinho para essa receita, um super pulo do gato, vou dar agora. Vou pegar os ovos, gente. Os ovos estavam gelados. Isso é importante. Todos os ingredientes estavam em temperatura ambiente. Os ovos gelados, tá? Por quê? Porque eu vou manter a temperatura depois da minha massa bem fria, bem cremosa. É isso que eu quero, tá bom? Então, vou bater aqui. Vou deixar ela clarinha, bem clarinha, tá? Esse creme. Lembrando que eu estou utilizando a farinha Regina, a amarelinha comum, a gourmet eu uso mais para pães.
pegar uma farinha aqui, vocês verem qual é. Então, eu estou utilizando, ó, a minha queridinha para bolo. Perfeita, maravilhosa. Como diz a minha filha, ZD, zero defeitos. É essa daqui, tá? Para bolo não tem igual. Vou colocar o fermento. Bom, eu já adicionei o fermento aqui na farinha, não tem problema também, tá? Deixar bater bem. Agora eu vou adicionar o leite. E a farinha aos pouquinhos. Certo? Beleza? Olha que massa linda que fica. Você pode passar a balança para mim, por favor? Vou ajudar aqui com uma espátula. A espátula aqui em volta da batedeira. Prontinho, não preciso bater demasiadamente depois que eu agrego a minha farinha, tá? Por quê? Porque aí eu vou estar ativando o glúten, não é isso que eu quero. O glúten é a formação, a junção das duas proteínas que tem dentro do trigo, que ele se junta quando eu coloco líquido e dou fricção, ou batedeira, ou máquina, ou mão, né? Ou físico mesmo, tá? Bom, agora aqui eu já tenho a minha massa pronta e vou apresentar para vocês como ela fica, tá? Lembrando que por enquanto ela tá só branquinha. Lembra que eu falei para vocês que eu iria dividir, colocar metade com chocolate? Aqui, ó. Olha que massa linda. Dá pra ver? Uhum. Tá? Olha que massa maravilhosa, tá bom, gente? Ó, a diquinha do ovo gelado é importante para essa receita, tá? E aqui eu vou dividir a minha massa agora. Bem aqui. Bom, agora eu vou pesar, porque eu gosto tudo de dividir certinho. Sendo que eu vou lembrar que eu vou agregar chocolate. Então, se eu vou agregar chocolate, eu devo diminuir só um pouquinho o volume, tipo 5 gramas, 10 gramas. Você não precisa, às vezes, repartir todinho. Aqui, ó, coloquei 450 nessa. Essa também vai ficar com 450.
já foi para 520. Então, se uma ficar com um pouquinho menos, não tem problema. Aqui. Tá dividido bonitinho. Agora eu vou voltar com essa pra cá, porque para adicionar o chocolate, esse bolo aqui é maior. Só para dividir mesmo, tá, gente? Pronto, então eu tenho uma massa branca e uma massa de chocolate. Eu vou agregar o chocolate agora, tá? Ixi, bagunça. Nenhuma dúvida? Não. A Ana Luísa Alves disse que é a melhor farinha, super fininha. Ana, um beijo! Eu tô com saudade dessa pequena que me abandonou, que quer saber só de panificação agora. Feiosa! Já tô com ciúme de você, esses alunos que me abandonam. Agora só quer saber do curso de pães, né? Não quer saber mais do curso de confeitaria da professora, a parte de confeitaria da professora. Aqui, ó, já agreguei, ó, a massa, viu? Ela falou que tá morrendo de saudade. Então pode vir aqui, tá? Já já vou mandar você vir aqui, se você tá com saudade. É tudo falsidade, falciana. Aqui, ó, já tô com uma forma untada e eu venho agora adicionando a minha massa de chocolate. Deixa eu misturar mais um pouquinho, porque no final ficou sem chocolate. Olha que massa linda, meu povo. A coisa mais linda desse mundo. Meu Deus, eu amo massa de chocolate. Ai, para tomar com um cafezinho ou até mesmo você preparar aquele cappuccino, que eu acho que a massa de chocolate combina tão bem com cappuccino. Pronto. Ó. Massinha linda. Aqui. Certo? Tá vendo? Pronto. Agora vou adicionar a branca. Então eu tenho aqui aquela mesma receita que eu comecei montando o bolo xadrez. Branca e de chocolate. Querendo colocar aqui também um aroma na branca, baunilha, suco de limão, se você gosta, não tem problema nenhum não, tá? Alguma dúvida aqui? Não? Certinho? Vou deixar aqui por enquanto que já vai começar. Eu vou finalizar então o bolo. Se não tem nenhuma dúvida... Nenhuma dúvida? Não, por enquanto. Não? Bom, gente, coloquem aí na agenda, tá? Dia 20, semana que vem, dia 20, terça-feira. Terça-feira é isso? Acho que é. Dia 20, terça-feira, para quem for visitar a CAPES,
favor, procurem lá o stand da Boate, que com certeza vai ser o mais lindo, mais maravilhoso, tá? E vamos aprender a fazer um tiramisu delicioso. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma ganache, ou você pode fazer também qualquer tipo de cobertura. Você pode fazer uma cobertura que eu gosto muito, que é doce de leite com chocolate meio amargo, tá? Tenho aqui uma ganachezinha, que eu vou cobrir, então, o nosso bolo. Só pra dar um charmezinho. Essa minha baguncinha aqui não tá aparecendo não, né? Eu gosto de tudo lindo, Não. tudo organizado, então tá bom. Bagunça a gente não pode mostrar, tá? Tem que esconder. Certo? Agora eu vou pegar o bolo e vamos cobrir. Vou pegar ela aqui. Uma geladinha, não tanto. Eu fui bem rapidinha. Acho que cabe aqui direitinho. Bom, agora eu vou desenformar. Pratinho. Vou colocar no prato para servir. Vou puxando devagar, ele vai caindo, tá? Devagarinho ele vai caindo. Pronto! E aí, vocês acham que vai virar xadrez? Você acha que vai virar xadrez? Eu acho que sim. Sim ou não? Poxa, mas não tá aparecendo um xadrez aqui. E aí? Será? Vocês apostam que sim ou não? Ó. A Ana Luísa disse que já quer comer esse tiramisu, que ela te vê lá na CAPES. Ah, eu quero. Deixa eu colocar aqui minha bailarina. Aí eu venho agora cobrindo com a ganache. Parte difícil, né? Posso servir com outro tipo de cobertura? Pode. Aí a cobertura é a gosto, tá? Certo? Aí eu venho aqui pegando um pouquinho, colocando do lado. A ideia aqui, gente, se vocês quiserem fazer trabalhos em bico, enfim, fica à vontade. Essa ideia aqui é para fazer esse bolo bem rústico mesmo, só espatuladinho. Já o cafezinho já está sendo passado para ele ser degustado já já. Tá? Gente, claro que o ideal é eu ter esse bolo mais tempo montado, que ele fica até mais bonito na hora do corte, não tem perigo de soltar nada, né? Então é bom deixar um pouquinho mais de tempo na geladeira, pode falar. A Selma disse, professor, leva para o VV para a gente comer. Ah, A Marisa Martins disse que vai ficar lindo. E acho que tem uma dúvida aqui. sim.
Como foi feita essa ganache? É 1 para 1? Olha, eu deixei até a receitinha lá da cobertura, mas você, não, 1 para 1 é uma quantidade que fica muito firme a ganache, muito dura. Eu gosto muito para espapular, a depois até trabalhar no bico, fazer 3 para 1. 300 de chocolate, que pode ser ao leite ou pode ser o meu amargo, e 100 de creme de leite, tá? Eu não indicaria o chocolate branco, porque como já o recheio tem doce de leite, vai ficar muito, 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 muito doce, tá bom? Certo? A Marilza Martins perguntou como você cortou o bolo para fazer o xadrez. Então, eu vou deixar salvo aqui, porque eu fiz isso logo no início. Foi a primeira coisa que eu fiz, Marisa, foi cortar e montar ele. Montei ele todinho aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o confeito. Vou colocar um confeitinho aqui em volta. Tá, então eu deixei ele todo montadinho para depois bater a receita do bolo, Marisa. Então eu vou deixar salvo aqui para você pegar. Mas o que eu vou falar aqui, resumindo, o que eu fiz? Na verdade, eu utilizei cortadores redondos. Já existe um aro com vários cortes para você já, assim que a sua massa está assada, você só apertar e já sai todas as tiras. Mas basicamente é fazer tirinha do bolo, né? Por isso que eu marquei, que eu tô colocando um confeitinho de chocolate, fazer um charme. Aqui com a espátula, eu vou só fazer um trabalhinho aqui em cima. Gosto muito disso aqui, que é bem rústico, mas fica muito legal. Prontinho! Não é um bolo lindo, delicioso, para você colocar em qualquer época na sua mesa, não só tomar um café da tarde, mas fica super elegante para você de repente tá arrumando, até mesmo uma mesa de Natal. Olha só, uma sugestão, de repente você coloca aqui algumas flores, alguma coisa de Natal, uma cereja, que na época do final do ano já começa a aparecer, né? Bolo xadrez. Uma aluna minha um dia desses falou que no Natal da família dela sempre a mãe dela mantém o bolo xadrez na mesa, que já é tradição, tá? Então aqui, ó, pra combinar também, eu trouxe uma toalhinha xadrez. Vim tirar uma foto maravilhosa e claro que eu vou cortar esse bolo, mas é claro, é óbvio. Vou pegar uma faca. Deixa eu depois até a fatia aqui. Esqueci de trazer um pratinho. Aqui primeiro vou fazer uma foto bonita com o bolo inteiro. Vou fazer uma foto bonita com ele cortado. Gostaram? Vamos lá? Deixa eu desativar os comentários. Foi? Foi. Agora, será que vai estar um xadrez bonito, gente? Ai, tcham, 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 tcham. Que medo. Que medo disso. Suspense. Vou pegar essa faca melhor. Tcham. Tchan, 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 tchan. Ficou xadrez? Sim ou não? Ficou. Hã? Tcharam. Agora eu quero outra foto. Agora eu quero outra foto.
E olha que lindo, gente, que ele fica aqui por dentro. Deixa eu cortar mais um, que dá pra vocês verem bem bonitão por dentro. Tá? Então as fatias todinhas ficam assim. Certo? Tá bom? Gostaram? Vão fazer em casa? Por favor, se fizerem, marquem a Boés Alimentos, me marquem também, eu vou ficar muito feliz, tá? Um beijo e até a próxima!